Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para trazer as lições bíblicas da CPAD. O trimestre estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje estaremos estudando a lição de número 3 do dia 17 de janeiro de 2021, do primeiro trimestre, né? O tema é o batismo no Espírito Santo. Textual: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quantos dias seria esses dias? Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 12, diz assim: então esperou Noé ainda outros 7 dias e enviou a pomba, e a pomba não retornou mais a ele. Aqui é uma tipologia dizendo que o Espírito Santo, a pomba representa o Espírito Santo vindo à terra e não voltou. A arca é o trono de Deus e Deus envia o Espírito Santo como pomba para a terra e ele não retornou mais, ali uma tipologia. Então, vamos fazer uma conta aqui. Jesus ficou 3 dias após a Páscoa, ele morreu, foi sepultado, sexta, sábado e domingo. E depois da ressurreição, ele ficou 40 dias. Então, vamos contar aí o dia de Pentecostes, o cumprimento de Pentecostes é 50 dias. Menos 3 dias do trabalho de Jesus, menos 40 dias após a ressurreição, então resta somente 7 dias. Após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos esperaram o cumprimento da promessa 7 dias, assim como Noé esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba e ela não retornou mais a ele. O Espírito Santo veio para ficar conosco e não retornou, está conosco. Amém? Verdade prática: ser batizada no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, o Espírito Santo, ele foi aí desde o início como promessa messiânica, junto com a promessa messiânica. E todo aquele que vão assistir esse vídeo, com certeza teve uma experiência com o Espírito Santo. Amém? A leitura bíblica em graça se encontra lá em Atos capítulo 2, do 1 ao 13. Na introdução, quero ler algo aqui que chamou a atenção. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de Deus pessoal e real. Primeiro tópico: o que significa o batismo do Espírito? Primeiro ponto do primeiro tópico: o fenômeno do Pentecoste. Então, como eu disse, o Pentecoste é 50 dias. 50 dias. Então, quando Jesus sobe ao céu, ele deixa uma promessa que o Espírito Santo ia vir. E eles esperaram 7 dias. O Pentecoste é uma festa aí de 50 dias. A primeira festa é a festa da Páscoa. E essa festa é em família, cada um na sua casa. Mas o Pentecostes, todas as famílias se reúnem em Jerusalém para festejar. Então, nesse dia foi estratégico. Deus preparou para esse dia, para o dia de Pentecostes, no cumprimento de Pentecostes, onde estaria muitas famílias para fazer a descida do Espírito Santo para realizar uma grande obra naquele dia. Isto reforça, no primeiro tópico aqui, isso reforça a ideia que ser cheio do Espírito Santo
no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Então, no dia do cumprimento de Pentecostes, como está lá em Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, os crentes reunidos naquele lugar, aguardando a promessa do Espírito Santo, aguardando a sua descida, e quando o Espírito Santo desce, enche aqueles crentes, aqueles 120, que foram cheios do Espírito Santo, e após ser cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Olha que maravilha, né? Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Olha que bênção maravilhosa. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. João capítulo 3, Jesus nos ensina ali. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, seja ele pentecostais ou não. Então, após o nascimento, recebe aí o Espírito Santo, após a salvação, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, e ele ali aceita Cristo, e ele é perdoado os seus pecados e recebe o Espírito Santo. Terceiro ponto do primeiro tópico, o conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto. Diz a respeito à capacitação dos crentes em Jesus para expansão do Evangelho e edificação espiritual. Olha que maravilha, né? Então, potencializa, né? Ele recebe poder do alto para trabalhar. Ele está trabalhando, mas agora ele recebe o poder do alto para potencializar, para ele se tornar ali a obra mais eficaz, mais ainda. Deus vai dar poder para ele do alto, vai capacitar ele naquela obra, né? Como está escrito em Atos 2. Eles só começaram a falar depois que foram cheios do Espírito Santo. Que benção, né? Segundo ponto, segundo tópico, está escrito assim: o propósito do batismo no Espírito Santo. Vamos conhecer o propósito do batismo no Espírito Santo? A sua finalidade, no primeiro tópico aí, né? Primeiro ponto do segundo tópico. O propósito central é a capacitação do Espírito para serviço divino, como, primeiro, poder para uma vida santa e um serviço eficaz, né? Então, o Espírito Santo vem aí capacitar o crente para ter uma vida santa e um serviço eficaz na obra de Deus. E a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Então, o fogo representa aí tratar da pureza. O revestimento pleno do poder de Deus, né? O revestimento pleno do poder de Deus e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, receberam um revestimento e começaram a proclamar e testemunhar de Cristo após esse revestimento. Amém? Então, segundo ponto segundo tópico aí, o propósito do batismo no Espírito Santo. A capacitação do Espírito. Então, batismo quer dizer imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. Então, estar totalmente a serviço do reino de Deus. Pedro, após receber esse revestimento, ele se põe de pé e começa a falar aquele povo, aquela multidão, e ali através desse poder no falar, né, de poder transmitir uma mensagem, ele ali ganha 3.000 almas para a obra de Deus. E aquelas pessoas voltaram para casa falando da grandeza de Deus. Então, a coragem de Pedro, né? A capacitação. Se ele não tinha coragem, agora ele recebeu uma coragem que fez ele se levantar e trazer uma grande mensagem para aquele povo. Uma necessidade real e atual. Como receber esse batismo? Muitos por aí falam, usam estratégia para receber, mas não existe regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo.
pois Deus atende casos individuais de modos diferentes, mas é necessário, para que receba o batismo do Espírito Santo, é necessário um arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo. Por isso que aqueles 120 creram, receberam, porque eles teve fé na promessa e ficaram em oração e paciente, aguardando o dia. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, 11:6 está escrito assim, diz assim: mas sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima dele, antes deve crer que ele existe e que sabe galardoar aqueles que buscam. Então, essa é a nossa fé, temos que crer. Terceiro tópico, né? O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Primeiro, as outras línguas. As outras línguas, a glossolalia, são inetingíveis e evidencia externa, física inicialmente, o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso, né? Aí na declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência continua da presença especial do Espírito Santo como o fruto do Espírito e as manifestações dos dons. Olha que lindo, né? Então, é interessante, né? Então, falar em línguas é uma evidência inicial. Então, foi uma evidência inicial que eles receberam o batismo no Espírito Santo, aqueles 120. 2. Segundo ponto do terceiro tópico, a função das línguas. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também bem importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério, e por meio delas oramos em espírito e louvamos. Então, conversamos com Deus em mistério e oramos e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, muito útil para oração, devoções pessoais e desenvolvimento na nossa sensibilidade ao Espírito. Então, se o primeiro é uma evidência, a língua é uma evidência inicial, então o segundo aí, continuando agora, as línguas agora, é para edificação nossa. Então, as línguas agora servem para a nossa edificação. Atualidade das línguas. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, no dia da descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar e se repete até hoje, até nos nossos dias se fala em línguas. Mas os outros 2, um som como um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como de fogo, ocorreram só aquela vez e não se repete nunca mais. Então, falar em língua são atuais até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje falamos em línguas, porque nós fomos batizados no Espírito Santo. Nós somos pentecostais, nós somos aí, cremos nessa grande promessa. Que Deus abençoe vocês que ficaram até aqui. Eu gostaria de pedir para vocês compartilhem esse vídeo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém.